estava lendo aí um artigo que diz que o Ministério da Saúde estima que 31,5% dos óbitos que tem no nosso país, no Brasil, é provocado por doenças cardiovasculares, né? Bastante. Tornando a primeira causa de morte, né, no nosso país. E essa doença mata por ano 7,6 milhões de pessoas no mundo todo, somando aí os AVCs, né, os infartos, as complicações cardiovasculares, né? E aí então há todo um esforço do Ministério da Saúde para que a gente esteja atento, né, ao nosso coração, esteja promovendo uma saúde, né, para que o coração da gente seja forte, firme, com orientações. E eu vi aqui 10 orientações que eu achei, só listei para compartilhar. Olha só as coisas que são importantes para proteger o nosso coração: qualidade do sono, combater o possível estresse e ansiedade, né? Preferir os óleos vegetais, maneirar na carne, principalmente vermelha, maneirar no açúcar e no sal, vegetais sempre, ingerir mais vitamina D, ouvir música. Diz que quando a gente ouve música, a gente gosta, dilata as veias do coração. Eu não sabia disso. Cuidar da higiene bucal, usar fio dental, porque complicações da gengiva descem bactérias para o coração. Eu não sabia. E o exercício físico, né, que é falar. Tudo isso ajuda a manter um coração firme, um coração saudável. Aí você pode perguntar, mas o que tem a ver isso com o culto aqui, né? É porque hoje nós vamos ler o Salmo 57 e nós vamos falar do segundo coração, né? Então tem esse coração que a gente precisa cuidar, que faz parte da máquina, né? Mas o Salmo 57, do verso 7 ao verso 11, nós vamos ler e ver como nós podemos manter um coração firme no Senhor, né? Salmo 57, do verso 7 ao verso 11. Diz assim: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alma. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Amém? Então Davi, por muito tempo, os irmãos sabem que na história de Davi ele viveu perseguido, fugido, né? Se escondendo, porque formou um círculo de inimigos dentro da família e fora da família dele, né? E queriam matá-lo. Então a gente pode dizer aquela frase conhecida que Davi viveu a um passo entre ele e a morte o tempo inteiro, né? Uma grande parte da sua vida ele passou por isso. E a gente fica imaginando como que pode viver um coração nessa situação, numa situação que você não pode confiar em ninguém, uma situação que você tem que viver escondido, uma situação em que Davi se refugiava nas cavernas, né? Então uma situação muito difícil, mas apesar disso, o coração de Davi era livre, né? E este salmo foi escrito num momento de muita dificuldade, né?
Então você vê os louvores aqui do 7 ao 11, que você lendo parece que a pessoa não está passando dificuldade nenhuma, é porque o coração dele está livre, né? E nós também vivemos momentos difíceis, momentos de aperto, momento dolorido dentro da gente, momento em que a gente se sente acuado. E nós vamos ver aqui no Salmo, já que Davi foi um homem que experimentou isso, teve o coração livre, que conselhos a gente pode tirar para a nossa vida, para o nosso coração ser mais firme no Senhor, uma vez que ele diz aqui: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, no verso 7, não é isso que diz? Aí? Então vamos ver. Primeiro, um coração firme no Senhor é aquele que reconhece a mão do Senhor no meio das adversidades. Nós não lemos do 1 ao 6, mas nós vamos ler agora. Veja do verso 1 ao 6, como muda. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livre, cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Então você vê que a situação que ele estava vivendo não era uma situação confortável, né? É uma situação de quem está buscando a preservação da vida. Mas a gente disse que um coração firme é um coração que reconhece a mão do Senhor na adversidade. Por que isso é importante? Como é que isso nos ajuda no nosso ser interior, no nosso coração, na nossa mente e no nosso ser interior? Porque quando a gente reconhece que no momento em que nós estamos passando dificuldade, a verdade de que Deus está presente, e reconhecemos a mão dele junto com a gente, nos ajudando, consolando, dando sabedoria, ouvindo a nossa oração, de que nós não estamos sozinhos, isso tira a ansiedade do nosso coração, né? Mas não quando a gente tem isso como informação, mas quando a gente reconhece que a mão do Senhor está presente diante daquele perrengue que a gente está passando. Eu sei que eu estou vivendo isso, mas eu sei também que o Senhor está comigo. Sabendo essa verdade dia a dia, a ansiedade vem, mas ela vai embora, né? Tira a ansiedade, pacifica a gente por dentro, instala-se a paz. A gente sofre, a gente sente, mas a gente tem momentos de queda, não o abatimento permanente. A gente fica abatido, mas logo a gente se levanta, porque a gente reconhece a mão do Senhor. Dizer que enfrentar uma dificuldade a gente não sente nada, isso é mentira, porque o próprio Davi está dizendo: a minha alma está abatida. Mas ele diz para Deus: firme está o meu coração, né? Então ele reconhece a mão do Senhor, e aí a paz vem, a esperança vem, a confiança vem. Isso é importante para a gente enfrentar a situação. O verso 7, ele diz, quem pode ler o verso 7? O segundo ensino para a nossa vida, para um coração firme. Então, firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores, não é isso? Então, o segundo motivo, a segunda situação, um coração firme do Senhor, é aquele que canta louvores sem motivo aparente.
Cantar louvores ao Senhor num momento de alegria, de conquista, de vitória, é quase que natural. Mas cantar louvores ao Senhor no momento em que as coisas não estão boas, né, é só se o nosso coração está firme mesmo no Senhor. E se a gente faz isso, por que isso é importante? Porque é importante, no meio da dificuldade, da adversidade, a gente louvar o Senhor, cantar ao Senhor. Por que é importante? Porque isso dirige o nosso olhar para o foco correto. Enquanto a gente está olhando e louvando e cantando o Senhor, apesar da dificuldade, a gente tira os olhos da dificuldade e olha para Deus, né? Que é o foco correto. A outra razão é que quando a gente louva o Senhor e a gente tirou o olhar da dificuldade, colocou no Senhor e louva o Senhor, logo brota a gratidão. A gratidão produz contentamento. O contentamento produz gratidão. Não é assim? O coração contente em Deus, apesar da situação, produz gratidão. E quando o seu coração está grato, a alegria aparece, o contentamento aparece. Então louvar o Senhor é importante, mesmo sabendo que a gente louva o Senhor não por causa da gente. Louvor é para Deus, louvamos ao Senhor, mas na graça do Senhor, quando nós o louvamos, Ele derrama favores. Como Deus é bom, né? Não é que nós vamos louvar o Senhor para receber favores, é que louvando o Senhor, Ele na sua graça derrama favores. Certo autor disse mais ou menos o que está acontecendo, né? A gente louva o Senhor, é como a água que evapora e sobe e vai enchendo a nuvem, e daqui a pouco faz o quê? Chove. A gente vai louvando ao Senhor, vai louvando ao Senhor, vai louvando ao Senhor, e na graça dele Ele derrama, né? Ele derrama favores na nossa vida. Então o louvor é para Ele, mas a graça dele, a misericórdia dele, nos abençoa. Então por isso que é importante a gente louvar o Senhor também, né, sabendo disso. O verso 8 diz assim: desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alma. Um coração firme do Senhor é aquele que se esforça por despertar a alma na direção de Deus. Ele diz, Davi diz para ele mesmo: desperta, ó minha alma. Davi está dizendo para ele, está dizendo para o seu coração, para a sua alma: desperta, levanta, né? Por que isso é importante? Porque a gente aconselha tanta gente, a gente tem tanto conselho para as pessoas, né? É tão fácil resolver o problema dos outros, é tão fácil dizer, ó, esse é o caminho. Por que a gente não aconselha o próprio coração? Por que a gente não senta de frente com a gente mesmo e não aconselha a gente? E Davi e os Salmos têm muito disso, né? Quer ver o Salmo 131? Eu gosto muito desse Salmo, ele é curtinho, por toda a figura, mas por uma coisa que Davi diz aqui. Ele diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espero a Israel no Senhor desde agora e para sempre. Olha só o que ele diz: fiz calar e sossegar a minha alma. Eu fiz calar e sossegar a minha alma. Ele não disse que Deus fez calar e sossegar a alma dele. Ele diz que ele fez isso.
ele aconselhou o próprio coração. Ele disse: Davi, não, Davi, se aquiete nos braços de Deus como uma criança. Você já viu uma criança, depois que mama, como ela se aconchega, dorme sossegada e tranquila no braço da mãe, não é? E ele falava para a alma dele: para de se preocupar, se aquiete nos braços do Pai. Davi, para de ficar desse jeito, sossega o teu coração. Então ele diz: eu fiz calar a minha alma e sossegar, como uma criança, né? E esse é um excelente ensino para a gente, nos esforçarmos para despertar a nossa alma na direção de Deus, aconselhando o próprio coração. A gente faz isso através do autoexame, a gente faz isso através do domínio próprio, é isso? A gente faz isso aconselhando o nosso ser interior. Outro ensino está aí no verso 9: render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Ele disse assim que ele ia agradecer entre os povos, cantar louvores entre as nações. Um coração firme no Senhor é aquele que não consegue ficar quieto sem falar do Senhor, né? Porque ele diz: eu vou cantar louvores entre as pessoas, entre os povos, por todos aqueles que eu encontrar, o meu povo, o estrangeiro, aquele que está perto, aquele que está longe. A oportunidade que eu estiver de ir para qualquer lugar, eu não vou cessar de falar do Senhor. Falar do Senhor não significa necessariamente você usar a palavra Senhor, usar a palavra Deus e nem usar a palavra Jesus, embora seja muito bom fazer isso. Mas falar do Senhor constantemente é você falar coisas que edificam, é você falar coisas ligadas ao bem, ligadas ao amor, coisas que são ligadas ao caráter de Deus. Todas as vezes que nós falamos coisas que correspondem à verdade, que correspondem à retidão, que correspondem ao amor, que correspondem ao bem, nós estamos expressando o caráter de Deus. Nós de alguma forma estamos anunciando Deus. E aproveitamos e colocamos a palavra Jesus no meio, e colocamos a palavra Senhor no meio, e colocamos a palavra Deus no meio. A gente acha que falar de Deus é usar a palavra Deus, não é? É expressar o caráter dele, associado à palavra que o identifica. Então aí a gente vai estar, não conseguir ficar quieto, sem ser aquele crente chato, que usa a linguagem que afasta, falando a linguagem de todo mundo, mas falando aquilo que constrói, aquilo que é bom, né? Aquilo que nos chama à bondade, ao amor. Isso é falar de Deus. Por último, o verso 5 e o verso 11 se repetem: ser exaltado a Deus acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. No 11 diz o quê? Ser exaltado a Deus acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Um coração firme no Senhor é aquele que mantém o foco em Deus e não em si mesmo. Porque ele está falando, ser exaltado a Deus acima dos céus, ele está olhando, ele não está olhando para si mesmo. Por que é importante a gente manter o foco em Deus e não em si mesmo? Porque o nosso coração é enganoso, diz a palavra, não é isso? O nosso ser é vacilante e a nossa natureza é corrompida. Como é que a gente vai manter o foco na gente? Então eu tenho que manter o foco naquele que não muda. Eu tenho que manter o foco naquele que é verdade, que é a verdade, é verdadeiro. É isso? E manter o foco naquele em que não há corrupção. E só existe um.
que é Deus. Perceba, se eu manter o foco em mim mesmo, o meu coração não ficará firme em Deus, porque não há nada em mim que favoreça isso. Eu oscilo, a gente oscila na nossa confiança, a gente oscila no nosso pensamento, a gente oscila nas nossas emoções, a gente está convicto de uma coisa hoje e amanhã já não está tão convicto assim. O nosso coração já nos enganou quantas vezes? Quantas vezes o coração não te enganou? Como é que a gente vai manter o foco na gente? Então o coração só vai estar firme em Deus se o foco estiver nele, né? Então, irmãos, eu queria deixar essa palavra, por quê? Porque assim como nós precisamos cuidar do coração, órgão que bombeia a máquina, o corpo, através da higiene, através da boa alimentação, através do exercício, o coração, o ser interior, precisa também ser higienizado, precisa também receber bom alimento, e precisamos exercitar nossa confiança no Senhor. Então a palavra vem dizer o seguinte: cuide dos dois corações, né? Cuide do coração da máquina para a gente cooperar e viver o quanto a gente puder aqui, e cuidar do coração, do ser interior, que vai trazer benefícios para o lado de fora também. Amém? Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra, porque ela traz conselhos para a nossa vida, para o nosso viver externo, mas principalmente para o nosso ser, porque o nosso ser é eterno, o nosso corpo não é eterno, mas o nosso ser é. Por isso a ênfase do Senhor está do lado de dentro, e nós queremos que o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser interior, possamos falar como Davi: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme no Senhor. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das lágrimas, apesar às vezes do abatimento, mas que esta firmeza em Ti nos mantenha em pé, fortes, com saúde espiritual, e sabemos que assim também o nosso corpo receberá saúde. Nós te agradecemos porque a Tua palavra é completa na nossa vida. Em nome de Jesus, amém.